Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Esse é um texto que eu já ministrei, mas eu estava lendo a semana e o Senhor me tocou para que eu ministrasse novamente essa palavra. Eu fui buscar nos meus históricos, acho que eu ministrei em 2020 essa palavra. Acho que foi. Glória a Deus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 21 do capítulo 15 de Mateus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Glória a Deus. Posicionamento, postura, fé são algumas palavras que precisam ser muito arraigadas, muito vivas na nossa vida como cristãos. E sabemos que as pessoas ímpias, talvez essas palavras não façam muito sentido, porque elas vivem com as próprias forças, com aquilo que elas não acreditam, não é? E nós acreditamos no quê? Nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos que a nossa força, que a nossa direção e tudo aquilo que vem a nós vem através do Senhor. Então, por isso que nós acreditamos que posicionamento, postura, uma postura firme e fé não podem faltar na vida de um cristão. Você tem se posicionado? Como está a sua postura diante de Deus? E como é que está a sua fé? Amém? Nós vemos aqui essa passagem que nós lemos. Aqui é interessante que Jesus, depois dele ter operado grandes milagres, depois dele ter dado discutido praticamente ali com os fariseus e com alguns líderes religiosos, sobre a tradição judaica, né, que estava atrapalhando ali o evangelho. Jesus conversa, Jesus discute com eles, e depois o Senhor ele se retira. Depois desse período ali ele se retira, e ele vai para um lugar onde a Bíblia citou aqui, a palavra de Sidom, na região de Tiro, ali de Sidom. E é interessante que Jesus vai para descansar. Jesus vai para ter um período de descanso, né? Um período onde ele não queria falar com ninguém, ele queria ter um período a só com Deus, mas não foi muito bem o que aconteceu. Logo descobriram que Jesus estava ali. Quando você lê o mesmo texto em Marcos capítulo 4, no versículo 24, você vai ver que ali eles descobrem que Jesus está ali. Então não tinha, Jesus sempre onde ele ia, ele atraía multidões. E mesmo nesse período que ele queria descansar, ele não pôde, porque descobriram que ele estava ali. E logo veio uma mulher correndo para ele, desesperada, falando, precisando de ajuda, porque a filha dela estava endemoniada. Ela estava apavorada, ela estava temerosa, né? E a palavra diz também que os discípulos de Jesus tentaram impedir aquela mulher de chegar até ele, e a própria palavra, as palavras de Jesus, mostra, assim, a gente vendo friamente uma pessoa que não tem intimidade, de uma maneira fria,
pensa e imagina que o próprio Jesus estava rejeitando aquela mulher. Mas ao final ali do texto a gente vê que aquela mulher alcançou o que ela queria. Ela alcança, ela tem o resultado do seu posicionamento, da sua postura e da sua fé. Ela alcança, né? Então o nosso posicionamento, a nossa postura faz com que a gente alcance o nosso objetivo. Então, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, ou o título dessa mensagem é posicionamento que nos levam ao nosso objetivo. Então esse posicionamento que nós temos diante de Deus, diante de uma situação, ela nos leva a alcançar o nosso objetivo. Então o que nós aplicamos desse texto, nós aplicamos para a nossa vida de hoje. O exemplo dessa mulher nos traz e nos dá algumas lições para que a gente aplique no nosso dia a dia. Assim como o pastor Marcos nessa hora está ali num leito hospitalar, ouvindo, ou você passando por uma situação ou financeira, ou familiar, ou outra situação, se você se posicionar e fizer e ter o exemplo desta mulher, por isso que a história dela está registrada aqui no livro, é porque algo que ela fez é de muita relevância para a minha vida e para a sua vida. Então no versículo 22 ela diz, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, ela está sofrendo muito. Então aquela mulher, ela tinha um problema muito sério. Talvez para outras pessoas não era nada importante. Talvez para outras pessoas a filha daquela mulher estava encenando. Talvez para outras pessoas era algo que ela não deveria incomodar o mestre. E a gente sabe que essas situações, um problema, ela pode nos afligir. Qualquer dificuldade pode nos alcançar. Como o Felipe deu testemunho aqui. A cunhada dele está tudo bem, de repente sente uma dor, operou, está internada. Então veja, talvez uma situação diferente dessa de enfermidade pode nos alcançar, né? Só que essa mulher, ela vai demonstrar algo muito interessante para nós, que ela sabia qual era o problema que ela tinha que enfrentar. Muitas vezes na nossa vida, nós temos muitos problemas, mas a gente não sabe como agir, a gente não sabe como enfrentar aquela dificuldade. E às vezes a gente coloca muita coisa dentro da mesma situação que não é para ser colocada. Veja que essa mulher, ela foi objetiva, ela sabia o que ela queria, ela sabia qual era o problema que afligia ela. Às vezes, nós passamos por alguma dificuldade, um problema, que é o central. E esse problema que é o central, acarreta e traz outros problemas. E a gente fica às vezes atacando outras pontas que não vai nos levar a lugar nenhum. Então você tem que procurar identificar aquele problema que está causando toda a situação que envolve você, que envolve família, que envolve um problema de trabalho. Então veja que essa mulher, ela sabia que a filha dela estava endemoniada e que ela precisava de um socorro. Então ela discerniu o problema, ela sabia o que ela teria que buscar, ela sabia que quando ela chegasse diante do Senhor, o que ela teria que falar. Muitas vezes a gente chega diante de Deus, mas nós não sabemos o que falar. Os problemas são tantos, as situações são tão ao nosso redor, são tão confusas, que nós chegamos diante de Deus e não sabemos o que pedir, o que falar para Ele. Então você tem que ser objetivo no seu problema. Você tem que ser objetivo. Quando você tem que pedir perdão ao Senhor alguma coisa, um pecado que você cometeu, algo de errado que você fez, ou um problema que você está passando, ou alguém do trabalho, da família, seja objetivo, dê nome. Coloque diante do Senhor. Senhor, está me acontecendo isso. Senhor, a minha dificuldade é essa. Senhor, o meu pecado é esse. Senhor, eu errei aqui, nesse ponto. Seja objetivo diante do Senhor. Não que Ele não saiba, Ele sabe. Mas o Senhor espera que o nosso posicionamento, a nossa postura diante dEle. Uma postura que vai te levar a você alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Sair dessa dificuldade. Qual é o seu objetivo? É acabar com esse problema. Qual é o seu objetivo?
ser curado. Qual o seu objetivo? Fazer com que esse problema espiritual saia da minha casa, saia da minha família. Seja o objetivo, né? Então, e essa mulher, que interessante, veja que ela não, quando ela não chega e fala assim, mas posso falar com Pedro? Posso falar com João? Posso falar com Tiago? Não, eu quero falar com Jesus. Eu quero falar com Jesus. Muitas vezes nós achamos que a nossa oração, ela não vai ser ouvida. Me entendam, não que você não possa e você deve procurar um irmão para te ajudar em oração. Você deve pedir oração para o pastor. Pastor, me ajude em oração, estou passando com essa dificuldade. Você pode e você deve fazer isso. Mas em primeiro lugar, você tem que ter uma postura diante de Deus, de fé. Esta mulher, ela não quis falar com ninguém, ela quis falar com Jesus. Então, antes de você procurar alguém para orar, antes, dobre o seu joelho. Busque você ao Senhor, em primeiro lugar. Porque às vezes nós falamos assim, mas eu não sei orar. Nós já está dando, aqui já está dando caminho para você. Seja objetivo diante do Senhor. Fala o seu problema para Ele. Muitas vezes nós achamos assim, mas eu sou pequeno. Talvez o pastor, o diácono, né? Ele vai. Não, o Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ver o seu posicionamento como cristão. Nós não podemos terceirizar a nossa oração. Você vai pedir ajuda. Você vai pedir para o irmão te ajudar em oração, mas você não vai terceirizar a sua oração. Porque tem gente que pede oração na igreja, pede oração com o pastor, pede oração com os irmãos, mas ele mesmo não ora. Não, eu já pedi oração para a igreja, estou sossegado, não preciso orar, não preciso jejuar, não. Essa mulher, ela não buscou em ninguém, ela buscou em Jesus. Ela foi direto. É a mesma coisa, né? Se você está com alguma situação no banco, você não vai procurar direto o gerente, quem resolve? E a nossa vida espiritual, sentimental, emocional, física, a gente procura terceirizar tudo. E muitas vezes o Senhor quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer fazer com que você cresça diante dEle, que você saiba quem é Ele na sua vida. Que se você fica transferindo, terceirizando pedidos de oração, posicionamento, você nunca vai saber quem é Deus na sua vida. E não há coisa melhor de você dobrar o seu joelho, você orar e o Senhor responder. O Senhor responde orações, meu filho. O Senhor responde orações, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor responde a sua oração. Eu tenho certeza, se você chegar hoje na sua casa, ou no momento da sua oração, dobrar o seu joelho e pedir a Ele, Ele vai atender você. Ele vai dar uma resposta. O Senhor sempre responde às nossas orações. Talvez a resposta não seja o que você queira, mas Ele sempre responde às nossas orações. Amém? Você tem lutado contra alguma coisa que lhe traz esse sentimento de fraqueza que essa mulher tinha? Ela estava sem forças, porque eu imagino como uma mãe, ela já teria tentado fazer tantas coisas, mas talvez você tentou até hoje e não conseguiu. Mas olha o que diz em Filipenses 4:19, Paulo falando aos Filipenses: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele suprirá. Veja que a nossa confiança tem que estar plenamente em Deus, não nos homens, não nas situações. Hoje, alguns de vocês, acho que já voltou. A maioria vai sair daqui e vai voltar. Mas a nossa confiança e independência não está no candidato que vai ganhar. Para nós, a gente faz o nosso papel, né, como cidadão, e busca aquilo que o Senhor nos ensina, para a gente voltar no candidato que
está mais voltado para a palavra de Deus, mas nós não dependemos de quem vai ganhar. Nós dependemos de Deus. A minha confiança está em Deus, né? E o salmista fala no Salmo 34:6, clamou este aflito, veja, ele estava aflito, o salmista estava angustiado, à procura de algo, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Vocês estão entendendo? Como o nosso posicionamento, a nossa postura, a nossa fé traz o favor de Deus sobre as nossas vidas? É dessa maneira, e veja como essa mulher, ela começa a nos ensinar, aquela atitude dela começa a nos ensinar, e talvez você esteja passando por algo, que quando você se posicionar como esta mulher, você vai alcançar o seu objetivo. No versículo 23, na parte A, diz assim, ó, mas Jesus não lhe respondeu palavra. E aí? Ela chega gritando, clamando, e eu tenho que falar, e sempre quando tem esse texto, essa frase, eu sempre gosto de falar para vocês, que essa mulher, ela chega de uma maneira diferente, ela chega dizendo, Jesus, filho de Davi. Quando alguém chegava para Jesus e falava, Jesus, filho de Davi, é que ela conhecia e ela sabia plenamente quem era Jesus. Que se falasse assim, Jesus, aquele que veio de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, mas quando Jesus ouvia alguém falar, Jesus, filho de Davi, não tinha como, isso movia o coração de Deus, movia o coração de Jesus. Então, a palavra diz que, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Deixa eu falar algo para vocês. Talvez, e pode ser, por muitas vezes, você vai clamar ao Senhor, você vai dobrar o seu joelho e vai falar com Deus, mas você não vai ouvir nada. Nada. Olha só, mas Jesus não respondeu nada. Como é angustiante você falar com Deus e não ter resposta. Mas isso não quer dizer que Ele não vai responder. Isso quer dizer que nós dependemos dEle e temos que aprender a esperar o tempo dEle. Tudo isso é um exercício. É um exercício para que você cresça. Tudo isso é um exercício que o Senhor faz para ver como está o nível da sua fé. Então você imagina, aquela mulher angustiante, o sentimento dela apertado porque a filha dela estava num estado deplorável. Ela sabia o que Jesus poderia fazer. Ela sabia o poder que Jesus tinha. Ela chega clamando ao Senhor, gritando ao Senhor, e Jesus não responde nada. Por mais que seja difícil esse momento, o silêncio de Deus, por mais que seja difícil o silêncio de Deus em algo que você peça para Ele, tenha isso no seu coração. Isso tem que ser um incentivo para que você continue clamando. O Senhor não falou nada, mas Ele vai falar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. O Senhor não respondeu, mas eu vou continuar clamando. Mas uma hora Ele vai falar. Eu tenho certeza que uma hora Ele vai responder. Continue orando. Eu não sei quanto tempo você busca por uma situação. Eu não sei quanto tempo você espera uma resposta de Deus. Mas eu posso te falar uma coisa, não desista. Não desista. Porque o nosso Deus, Ele não é surdo.
O nosso Deus não precisa nem que você fale. Porque Ana, quando estava na sua angústia querendo um filho, a voz dela de clamor nem saía mais, mas o Senhor já estava contemplando a angústia dela, o Senhor já estava contemplando a fé dela, e a resposta dela veio. A sua resposta também vai chegar. Aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai entregar. Então não desista, porque você está há uma semana, ou talvez 5, 10 anos clamando, mas a resposta vai vir, em nome de Jesus. A resposta vai vir, aleluia. No versículo 23, ainda na parte B, a gente fala, não há nada que está ruim que não possa piorar, né? Jesus não responde. Agora vem os discípulos. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando há muito tempo. Veja que aquela mulher, ela pediu, ela clamou ao Senhor, o Senhor não responde. E agora vem os discípulos, aqueles que deveriam acolher aquela mulher, aqueles que deveriam ter uma palavra de conforto para aquela mulher, que deveriam ajudar aquela mulher. Eles chegam e falam para Jesus: Jesus, manda essa mulher embora, ela vem perturbando, deixa lá. Veja a importância da gente reconhecer que nós somos servos de Deus. E aqui, aqueles discípulos, eles já eram, vamos colocar no contexto de igreja, o Senhor Jesus e aqueles discípulos eram o quê? Obreiros, ok? Eles estavam sendo ensinados por Jesus, mas aqui a gente vê claramente que eles ainda não eram convertidos plenamente, porque se eles realmente estivessem completamente convertidos e apurados, o que eles tinham feito? Os diáconos aqui da nossa igreja, o que eles teriam feito? Acolher, né? Acolher aquela mulher e falar assim: peraí, onde está a sua filha? Vamos lá orar por ela. Vocês estão vendo a nossa postura como cristão? Mas isso serve de lição também, porque é o seguinte: a dificuldade, o problema que você passa, nem todos que estão à sua volta vão entender o que você está passando. Vão falar que é invenção sua. Vão falar que você é uma pessoa muito melindrosa. Vão falar que você tudo está assim, né? Tudo falando. Não. Quem está passando a dificuldade é você, meu irmão. Quem está passando a luta é você, meu irmão. É você que sabe. E aquela mulher sabia o que estava doendo nela. Aquela mulher sabia o quanto ela já estava lutando por aquilo. Então, posso falar uma coisa para você? Feche os seus ouvidos para aqueles que não acreditam na sua dor. A resposta vem de Deus, não vem dessas pessoas. Muitas vezes a gente dá ouvido para pessoas erradas. A gente escuta pessoas erradas e a gente absorve essas palavras, e essas palavras vão machucando mais ainda, essas palavras vão roubando mais ainda a sua fé. Me perdoe dizer isso, mas aqueles homens, aqueles discípulos nesse momento, estavam sendo usados pelo inimigo, por Satanás, porque eles estavam sendo naquele momento roubando um ladrão de fé. Aquela mulher, ela podia nesse momento falar assim: realmente esse negócio de Jesus não tem nada a ver, eu vou embora. Está vendo como a postura nossa de cristão, agora vamos falar aqui para nós cristão, tá? Está vendo como a nossa postura muitas vezes pode afastar as pessoas da igreja? Está vendo como a nossa postura pode fazer que uma pessoa que está no mundo não venha
e tenha mais bronca da igreja ainda por causa da nossa postura como cristão. Diante dos seus amigos aí, que você tem no mundo, o que você tem falado? Você tem entrado na rodinha da conversa e vamos lá, sou igual a eles, e pá, vamos lá? Ou a sua postura é de um cristão? Porque muitas vezes nós agimos que nem esses discípulos. Ao invés de atrair a pessoa para Jesus, nós afastamos ela. O que eles estavam fazendo é exatamente isso, afastando aquela mulher de Jesus. Eles poderiam ter falado para a mulher: ó, espera um pouquinho, que a gente vai levar você para Jesus. Ou ó, agora ele não pode atender, vamos lá, onde está sua filha? Nós vamos orar, e ela vai ser liberta. Postura de um cristão. E o que essa mulher mais precisava era de uma palavra de conforto, era um abraço, era um acolhimento, e no meio daqueles que acreditavam em Jesus, ela não encontrou. Isso dói para nós, né? Que muitas vezes nós agimos do mesmo jeito. Então, a nossa fé, ela não pode ser silenciada por aqueles que estão à nossa volta, que muitos não, às vezes nem confiam em Jesus Cristo. Então faz um filtro, tá? Daquilo que você tem escutado. Faz um filtro de quem tem aconselhado você. Aconselhamento é bom e é necessário, mas com pessoas tementes a Deus. Tá bom? Então, no versículo 24, a palavra diz que assim, ele respondeu, Jesus respondeu. E ele nem, o texto nos dá essa indicação, que ela nem olha para a mulher, e ela olha para os seus discípulos, e ele fala assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus está falando: eu não vim para ela, eu não tenho parte com ela. Qual seria o seu posicionamento se você ouvisse isso? Você chega clamando para aquele que pode solucionar o seu problema, ele não fala nada, e quando ele fala assim: ó, eu só vim para o meu povo, os que são de Israel. Mesma coisa se uma pessoa entra ali pela porta, gritando, chorando, senta na cadeira e fala assim: eu estou desesperado, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma ajuda. E a gente fala assim: olha, você vai me desculpar, mas você vai ter que sair porque você não pertence a essa igreja. É a mesma coisa. O que você faria se você fosse essa pessoa que entrasse aqui? Não é? Aí. Agora essa mulher, por que ela não foi embora? Aqui nós somos pessoas que falham, que pecam, mas ela sabia de quem ela estava ali, quem estava na frente dela. Ela sabia quem era Jesus. Quando você conhece verdadeiramente a Jesus, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma palavra te afasta de Jesus. Você pode entrar, gente, nós somos pessoas que falham. Você pode entrar por aquela porta, você pode sentar do lado de um irmão aqui, talvez aquele irmão esteja num dia que não está muito legal, e dá uma palavra assim, atravessada para você, uma resposta atravessada para você. É por isso que você vai sair da igreja. É por isso que você fala: não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de crente. É por isso. Então os seus olhos, se você toma essa decisão e tem esse sentimento, os seus olhos não estão em Cristo, estão em pessoas. Vocês estão entendendo como a gente vai amadurecendo? Como a gente vai se fortalecendo?
nada mais me abala, nada mais me afasta de Cristo, nada mais me afasta de Jesus, nada. Em primeiro lugar é Jesus na minha vida. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz assim: peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Posicionamento, postura, fé diante de Deus. Versículo 8: pois todo o que pede, recebe. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Você tem alguma dúvida que Deus vai te responder? Eu não posso sair diante de uma palavra, de um exemplo desse, duvidando do que Deus pode fazer na minha vida. Não posso. Eu costumo falar assim: eu não tenho direito de tudo que Deus já fez na minha vida, de não crer nele, de duvidar que ele possa fazer algo. Eu não tenho esse direito como cristão. Se é uma pessoa que não conhece a Jesus, tranquilo, pode duvidar. Mas se Jesus já fez algo para a sua vida e fez, te deu a salvação, você não pode duvidar do que ele pode fazer por você. Talvez a gente não queira. Como assim, pastor? Com a nossa postura, com a nossa falta de postura, melhor dizer, com as nossas atitudes no dia a dia, a gente demonstra que a gente não quer. Tá bom assim do jeito que eu estou, mas a gente reclama todo dia, ou não é assim? A gente reclama, né? Então vamos lá, no versículo 25, a mulher veio. Oh meu Deus, eu falo que esse versículo aqui é um tapa na cara, me perdoe a expressão, de todo cristão, que diante do que essa mulher já passou, do que ela ouviu, não é? No versículo 25 fala assim: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Oh meu Deus. Sabe por que aqui começa uma transformação? Sabe por que aqui começa uma mudança no mundo espiritual? Porque olha só, ela se aproxima de Jesus, primeiro, como pecadora. Todos nós temos que reconhecer diante do Senhor que nós somos pecadores. E ela estava necessitada de uma ajuda. Porque aqui a gente pode entender, tudo depende como nós nos achegamos diante de Deus. Nós não chegamos diante de Deus de qualquer maneira. Tá? Nós não chegamos diante de Deus de qualquer maneira. E a gente sempre fala, quando você vai para um casamento, você vai de qualquer jeito? Quando você vai diante, nós temos advogados, você vai numa audiência, você vai de qualquer jeito? Sua postura, seu palavreado. Por que de Deus tem que ser de qualquer jeito? Por que para Jesus tem que ser? É para Jesus. Antigamente eu via, assim, quer ver, ó? Exemplo simples. É para Jesus? Tá bom isso aqui mesmo. É para Jesus? Deixa eu ver esse violão aqui. Compra um baratinho mesmo, é para Jesus mesmo. Vai tocar ali na igreja. Tem que ser o melhor para Jesus. Dentro das nossas possibilidades, dentro das suas possibilidades, dê o seu melhor para Jesus. Em tudo. Dê o seu melhor. Primeiro é para Ele. A minha adoração primeiro é para Ele.
O meu bom dia primeiro é para Ele. O meu sorriso, meu primeiro sorriso é para Ele. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. Nós temos que aprender ou mudar a nossa postura, o nosso posicionamento diante do Senhor, para que a gente passe para Ele onde está o nosso nível de fé. Nosso nível de fé. Versículo 26. E Jesus respondeu. O que ela fez? Ela ajoelhou e pediu para ele: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Parece que a coisa vai apertando, né? Parece que ficando mais difícil. E é assim mesmo, viu? Às vezes você está numa situação, veja bem, veja como nós vamos crescendo em Cristo. Às vezes você está passando por uma situação e você fala: eu tenho que orar. E você vai e começa a orar. E a coisa começa a ficar mais difícil. Aí você fala assim: não, eu preciso, além de orar, eu preciso jejuar. Aí você começa a jejuar. Aí a coisa começa a ficar mais difícil ainda. E aí você já estou jejuando, estou orando. Aí eu vou mexer um pouquinho com a igreja agora, tá? Posso mexer um pouquinho com vocês agora aqui? Ó, eu já estou orando, eu estou jejuando, as coisas começaram a apertar. Não, agora eu preciso ir no culto de oração. Pastor, apertar um pouquinho aqui. Agora eu preciso ir no culto de oração. Ficou mais apertado o negócio. E pode acontecer, mas isso não quer dizer que o Senhor não está olhando por nós, que o Senhor não está trabalhando por você. E é algo muito claro na nossa vida: Deus trabalha no silêncio. Enquanto você não vê nada acontecendo, fica tranquilo, porque Ele está trabalhando. Nós temos que entender o seguinte: quanto mais demora, melhor a bênção. É meio difícil de aceitar isso, eu sei que é. Eu sei que é difícil aceitar isso. Mas quanto mais demora a bênção, é que o Senhor está preparando coisas melhores ainda. Você crê nisso? Eu não estou falando uma palavra, estou falando uma palavra aqui para você crescer em Jesus, para você confiar mais nele. Que talvez você chegou aqui hoje querendo até desistir. Talvez você chegou aqui hoje falando assim: essa situação já entreguei, não quero orar mais. Continua. O Senhor talvez trouxe você aqui, talvez uma pessoa precisava ouvir isso. Continua, persista, porque a resposta está chegando. Talvez você é essa pessoa que está precisando ouvir isso. Então, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos seus cachorrinhos. Mais uma vez, qual seria a sua reação no lugar dela? Porque muitas vezes o orgulho e a falta de humildade fala mais alto, ou não é assim? Já que Jesus não quer resolver mesmo, eu vou resolver agora, vou atrás de fulano, vou a tal lugar, vou fazer diferente, vou para outro lugar. Já que Jesus não quer responder, o nosso orgulho, nossa falta de humildade, nos afasta do nosso objetivo diante de Deus. Versículo 27 diz assim: ela poderia ter ido embora, ter tido outra atitude, porque ela já tinha clamado, ela já tinha ajoelhado diante do Senhor, já tinha pedido ajuda. E diante dessa resposta do Senhor, ela poderia realmente ter ido embora. Mas ela disse ela, porém: sim, Senhor. Eu fico imaginando esse sim, Senhor dela. Sabe, esse sim, Senhor dela é aquele momento para quem é pai aqui e mãe, sabe,
que tem um momento que o filho pede de uma maneira que você não tem como recusar, né? Aí ela chega diante do Senhor, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo, Senhor, não precisa o Senhor me chamar na frente de todo mundo, não precisa o Senhor falar assim, aqui está essa mulher que veio diante de mim clamando. Senhor, o Senhor não precisa nem colocar a mão na minha cabeça, o Senhor não precisa nem ir aonde a minha filha está, mas se o Senhor apenas liberar uma palavra, eu sei que ela será liberta. Oh meu Deus, como muitas vezes a nossa fé é fraca, como o nosso posicionamento, a nossa falta de humildade, o nosso orgulho nos afasta do nosso objetivo. Como está o seu nível de orgulho, de humildade diante do Senhor? Sabe, aqui afasta toda aquela questão das pessoas chegar e falar assim, Deus, tu não está me vendo não? Eu tenho orado, onde o Senhor está? Que o irmão da direita é abençoado, da esquerda é abençoado, e o Senhor não olha para mim. A gente quer colocar Deus na parede, e Deus não vai se comover com isso, porque o Senhor olha aqui, ó, o nosso coração, Ele olha o seu coração. Se o seu coração é um coração quebrantado diante dEle, um coração sem orgulho, um coração humilde, um coração que sabe esperar e fala assim, eu sei, pode demorar, pode não ser do jeito que eu quero, mas o meu Deus vai responder, o meu Deus vai me ouvir. Oh meu Deus, como não amar um Deus desse? Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim, ó, confia no Senhor de todo o seu, e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós não sabemos nada, seu Pedro, nós achamos que sabemos, mas não sabemos nada. Aleluia. Versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O Senhor coloca tudo no lugar. Se algo fora do lugar da sua vida, querido, persista, continue, porque o Senhor vai colocar tudo no lugar certo. E aí me veio, quando eu estava pensando nesse momento dessa mulher, aí me veio assim, essa mulher está agindo, lógico, de uma maneira diferente, num contexto diferente, num momento diferente, mas ela estava agindo que nem Jó. Porque aí eu fui lá em Jó 13, Jó capítulo 13, no versículo 15, na parte A do versículo, diz assim, Jó falando, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Meu Deus. E uma unha encravada faz a gente questionar Deus, né? Veja que a posição aqui é o mesmo, ela fala assim, não adianta, podem falar, podem me arrastar, podem me chamar do que for, mas eu não saio diante do Senhor, porque eu sei que Ele vai me responder. E Jó, diante da situação dele, falou assim, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Assim, uma palavra dessa, se um exemplo desse não fizer a nossa fé aumentar, se a palavra de Deus, né, não fizer a nossa fé aumentar, o que vai aumentar a sua fé? Espera nele, tudo Ele fará.
E assim a gente vai crescendo. Então a fé dessa mulher era tanta que nem a aparente recusa de ajuda de Jesus fez com que ela desistisse. A fé, ela apela, né? Veja que ela gritava, mas ela não contesta. A fé faz a gente ter essa confiança, né? Mas ela não duvida. Aquele que tem fé não duvida, em nenhum momento. Eu tenho fé. Mas na primeira situação você fala, será que Deus vai fazer? Cadê que você falou que tinha fé ontem? Você está falando que Deus pode fazer hoje? Então, que nível está a sua fé? Não é? Então, ela fala, sim, Senhor. Então a fé em Deus implica em concordância total em tudo que vem dele. Tá? Então a fé está condicionada não só se ele responder, ou se ele atender exatamente do jeito que você quer. A fé, ela nos leva ao que nós precisamos, não ao que nós queremos. Que eu posso querer uma coisa, mas Deus pode querer outra para a minha vida, que é muito melhor do que eu penso que o que eu quero é melhor. Então, quando ela responde sim, Senhor, ela fala assim, Senhor, é do jeito que o Senhor fizer. Não é do jeito que eu quero. Eu quero que a minha filha seja liberta, mas como o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas eu espero, porque eu sei que vai acontecer. Aí a palavra diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É justamente o que eu falei, a fé ela argumenta, mas ela não discorda da maneira que está sendo feita. Se eu quero vir para cá, mas o Senhor está falando claramente para mim, você tem que vir por aqui. É mais longo o caminho, mas então eu vou. Quem sou eu para discordar de Deus? Mas muitas vezes vou voltar um pouquinho aqui, o nosso orgulho, fala assim, não, mas espera aí, eu tenho que ir por aqui. É da maneira que Ele quer, é do jeito que Ele quer. Amém? E eu encerro esta palavra, assim para partir do versículo 28. E Jesus respondeu, mulher, acabou a aflição, acabou a angústia. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Será que essa frase aqui está alcançando algum de vocês? Mulher, homem, grande é a sua fé. Olha só agora essa resposta. Seja conforme você deseja. Oh, meu Deus. Aí a palavra continua. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A filha dela estava com ela. Jesus precisou ir até a casa dela. O que libertou aquela menina? A fé, a postura, o posicionamento. Se ela tivesse desistido na primeira palavra contrária que ela ouviu, a filha dela talvez tinha morrido. Mas a fé dela trouxe restauração, eu creio, não só para a filha, mas para toda a família, para toda aquela comunidade que via aquela menina endemoniada. Quando eles viram ela liberta, eu creio que muitos ali acreditaram em Cristo. Então, a fé genuína move os céus. O que eu falei? A fé genuína, não é qualquer fé. Então talvez um processo que você esteja passando, o Senhor está aumentando a sua fé, até chegar num nível que mova os céus. Aí a resposta vem. Primeiro, a fé dela chamou a atenção de Jesus. Jesus falou, grande é a sua fé. E a nossa fé como está? A fé que você tem hoje, chama a atenção de Jesus? Aí a gente fica pensando, né? Aí você começa às vezes a pensar em tantas coisas que aconteceram e você muitas vezes fala assim, realmente,
Acho que não vai acontecer. Quem somos nós para falar o que Deus vai fazer? Ou que se Ele já fez? A última palavra é dele. Sempre será dele. A última palavra sempre será dele. A fé daquela mulher, eu posso dizer, que chegou como um incenso suave diante do Senhor. E o seu pedido foi atendido. Quando você vai para o mesmo texto narrado ali, falado por Marcos, no capítulo 7, versículo 29, diz assim, ó, então ele lhe disse, por causa dessa resposta, por causa da resposta que ela deu, quando Jesus falou a respeito dos cachorrinhos, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Veja como é importante aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca. Veja como é importante. Talvez tenha saído palavras da sua boca que tem ferido o coração de Deus. A sua resposta não vai vir. Talvez as suas atitudes, aquilo que você tem feito, tem desagradado ao Espírito Santo de Deus. A sua resposta não vai vir. Aqui, a palavra não nos ensina a gente viver como um ET nesse mundo. A palavra diz apenas para a gente fazer o que Cristo fez. Agir como Cristo agia, falar como Ele falava. E se você leva o título de cristão, é porque você fala para o mundo que você faz daquilo que Jesus fez. E para encerrar, aquela mulher, ela começa clamando. Lembra lá no início que ela chegou? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela começa clamando. E ela termina adorando. Talvez você esteja no momento de clamor ainda. Talvez você esteja no momento de ouvir palavras contrárias. Mas no final, você vai adorar. Ou talvez você esteja já num ponto de adorar. Mas uma coisa eu garanto para você: a resposta vai vir. A resposta vai vir. Porque Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Você crê nas palavras do Senhor Jesus? Como está o nível da sua fé? Como está o seu posicionamento? Como está a sua postura diante do Senhor? As bênçãos do Senhor, a graça do Senhor vai te alcançar aonde você estiver. Aleluia. Porque aqui, talvez, pela misericórdia de Deus, o Senhor me mostre algo de algum irmão, mas eu não tenho esse poder de saber o que está passando na sua vida. Mas aquele que é o dono dessas palavras, que é o dono da verdade, conhece o seu íntimo. Aquilo que você nunca falou para ninguém, Jesus sabe. Aquilo que aperta tanto o seu coração, Jesus sabe. Aquilo que você precisa e necessita, Jesus sabe. Então, para que você tenha a resposta, você precisa ter uma postura de um verdadeiro cristão. Você precisa se posicionar e ser verdadeiro com o Senhor, e ter fé que a resposta vem. Amém? Você crê nessas palavras? Essas palavras não são minhas. Não foi eu que inventei uma história. Essa palavra está relatada no livro da vida. Amém? Glória a Deus.